É um momento muito bacana também que teremos à tarde. Começa às 14 horas e vai até às 16h30, mais ou menos, tá? Então, vou deixar o link para vocês. Obrigado pela participação de todos. Sejam todos bem-vindos e passo a palavra agora para o nosso colega Rafael. Obrigado, Rafael. Bom dia, espero que todos estejam bem. Como já abordado pelo nosso amigo Alexandre Marcolino, eu sou Rafael Amorim, engenheiro civil de formação, analista de infraestrutura, atualmente desempenhando minhas atividades aqui na Superintendência do Patrimônio da União no estado de Tocantins. Tá? Hoje nós partiremos aí para o nosso terceiro painel, que abordará o método involutivo, concentrando aí na parte de avaliação de glebas urbanizáveis. Agradeço de pronto a presença do nosso palestrante, no qual eu vou abordar agora o seu currículo, o nosso colega engenheiro civil Marcos Mansur, pós-graduado em engenharia econômica, mestre em engenharia de avaliação e valoração pela Universidade Politécnica de Valência, participou de diversas diretorias do IBAP São Paulo, onde atualmente está na vice-presidência. É professor e coordenador do curso de pós-graduação do IBAP São Paulo, em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde leciona matérias relacionadas à avaliação de imóveis urbanos e é sócio da Validar Engenharia de Avaliações. Tá? Mais uma vez, reforço aí, agradeço, né, a presença do Marcos Mansur, um dos expoentes aí na temática do método involutivo, e de pronto passo a palavra para o nosso colega. Obrigado, Marcos. Bom dia, estão todos me escutando bem? Sim, Marcos. Obrigado pela apresentação, Rafael Amorim. Também gostaria de agradecer à SPU pelo convite, tanto em nome da minha pessoa física, né, quanto do IBAP São Paulo, tá? Que a gente já teve também aqui a participação da nossa diretora Fabiana Albano, né? Estamos agora aqui comigo, né, representando também o IBAP São Paulo, e agradecer a SPU também na figura da secretária Fabiana Rodopoulos, que é da Secretaria Nacional, do Gustavo Tillman, diretor de gestão de ativos da SPU, e do José Gustavo Vilhaça, que é coordenador geral de contabilidade e avaliação de imóveis da SPU, e também, né, do nosso querido arquiteto Alexandre Marcolino, aí, que tem todos esses dias coordenado esse evento, conversado comigo, passando as diretrizes, né? A gente também tem diversos eventos pelo IBAP São Paulo, e sei muito bem, Alexandre, que não é fácil fazer essa condução. Então, parabéns aí pela organização do evento, tá? Eventos como esse são sempre muito importantes, o IBAP São Paulo sempre acolhe, né, essas parcerias como a da SPU, porque o grande objetivo do IBAP é difundir um bom conhecimento na área da engenharia e da arquitetura. E é para isso que a gente está aqui, né? A gente se destaca no mercado, não somente brigando por uma causa, mas a causa ela tem que ser ganha no conhecimento, na técnica. E é isso que todos os colegas, tenho certeza, estão fazendo aqui hoje, tá? Então, também queria fazer uma pequena divulgação, aproveitar aí, temos 126 pessoas, se preparem, pessoal, porque ano que vem tem um COBREAP, que é o Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias aqui em São Paulo. Ele ainda não foi lançado, mas já tem uma data que praticamente está fechada, que é do dia 11 ao 15 de setembro de 2023. Tá? Então, se preparem, porque essa data está 99% certa. O local também, só falta a gente assinar o contrato, mas já foi praticamente tudo decidido. Então, fiquem atentos aí nas redes sociais do IBAP São Paulo, IBAP Nacional, que em breve a gente vai estar fazendo o lançamento, tá? Não percam, vai ser um evento ímpar aí para a área da engenharia de avaliações. Bom, então vamos iniciar aqui a apresentação, tá? Foi delegado aqui falar de um tema que eu gosto muito, né, que é o método, gosto e estudo bastante também, que é o método involutivo para avaliação de glebas urbanizáveis, né? Eu atuo com engenharia de avaliações desde 2001, né, mais ou menos,
E nesse período todo que eu atuei com engenharia de avaliações até hoje, tiveram 2 anos da minha vida que eu trabalhei numa loteadora, tá? E daí trabalhei nessa loteadora com análise de novos negócios e voltei depois a trabalhar com avaliação novamente. E carrego esses conhecimentos dessa época até hoje, né, no desenvolvimento das avaliações, nas aulas, nas palestras e nos congressos que eu tenho aí o prazer de participar. Bom, para a gente conseguir, nessa 1 hora e pouquinho que a gente tem, desenrolar um assunto que eu considero, eu sempre faço uma brincadeira com o assunto faixa preta da engenharia de avaliações, né, que é um assunto bem complexo, a gente vai fazer uma breve introdução, falando sobre uma definição do método involutivo mesmo, tá? As diferenças entre o que é um estudo de viabilidade e um método involutivo, as diferenças e as igualdades também, né? Qual o problema que a gente enfrenta quando a gente vai fazer uma avaliação de uma gleba, tá? Daí, para contornar esse problema, eu faço algumas conceituações e dentro dessas conceituações a gente vai debater bastante o conceito gleba urbanizável, que parece algo até claro, principalmente aqui no Brasil, mas não é tão claro. Depois de toda essa conceituação, a gente vai ver o que seria uma estrutura, um desenvolvimento de um método involutivo, até que esses 2 primeiros capítulos são capítulos mais básicos, mais simples. Aqui começa a ficar um nível mais intermediário, e entre da parte do desenvolvimento do método involutivo, né? Depois a gente vai apresentar indicadores de mercado imobiliário, que eu calculei com base na minha dissertação de mestrado, e trago aí para toda a nossa área, para que a gente possa utilizar esses indicadores que faltam no mercado, na área da engenharia de avaliações, e depois aplico um estudo de caso e faço as devidas conclusões, tá? Esse item 4 e 5 aqui, ele entra numa série um pouquinho mais complexa. Oi? Perdão por te interromper. A sua apresentação não está sendo projetada. Não? Não. Que parece, para mim foi. Agora está? Sim, perfeito. Obrigado. Imagina. Só um minutinho aqui que eu estou ajustando minhas telas. Então, eu estava apresentando aqui, continua sendo apresentada. Estão vendo meu mouse, Rafael? O sumário, estou numa tela de sumário aqui. Sim, perfeito. Legal. Então, eu estava apresentando esse sumário, contextualizando o que a gente ia falar hoje, tá? Da introdução, conceituação, desenvolvimento, indicadores, estudo de caso e conclusão. Bom, essa é a nova definição do método involutivo, segundo a nossa 14653, parte 1, tá? Que identifica o valor do bem com base no quê? No seu aproveitamento eficiente, né? Mediante hipotético empreendimento compatível, né? A palavra compatível a gente vai debater um pouco, né? Que está interligada ao aproveitamento eficiente, né? E considerando-se alguns cenários possíveis. O que a gente vai focar aqui hoje, né, nesse método involutivo, é um cenário de uma gleba urbanizável, mais voltada ao seu aproveitamento de um loteamento. Mas poderiam ter outros cenários também que a gente vai desenvolver um pouquinho aqui. É interessante essa nova frase aqui que está nessa definição, que esse método involutivo ele pode identificar o valor de mercado. Normalmente a gente tenta utilizar ele para identificar o valor de mercado, mas também ele pode não identificar o valor de mercado, né? Então, se a gente entra com premissas especiais de algum participante típico no mercado, né, esse resultado ele não vai ser um valor especial, não vai ser um valor de mercado, ele vai ser um valor especial, né? Eu faço muita avaliação para instituição financeira, né? E às vezes o que ocorre, né? Eu trago um laudo no método involutivo e um determinado participante do mercado que tem interesse nesse laudo fala assim, mas esse custo de construção que você utilizou aqui, diferentemente que seja de urbanização ou de uma incorporação, um vertical, um empreendimento vertical, eu faço por um custo bem mais baixo do que você utilizou.
Ou seja, ele poderia, se não tivesse todas as outras premissas do método, pagar até mais pelo terreno, né? Então, por conta dessa... Essa é uma linha muito especial nessa definição, porque o que a gente vai buscar a partir de então, e até nas nossas definições aqui, né, o método involutivo, na sua grande maioria de vezes, quando ele é desenvolvido, a gente tenta identificar o valor de mercado. Então, os inputs, os parâmetros que eu vou utilizar nesse cálculo, o quanto mais de mercado for, mais o resultado que a gente vai encontrar vai ser o valor de mercado. Tá? E daí ainda pode estar parecendo um pouquinho nebulosa essa situação, mas um dos grandes objetivos no decorrer dessa apresentação é explicar isso aqui. Então, além da definição do método involutivo pela nossa norma, eu trouxe outras 3 definições aqui para a gente debater um pouquinho. Tá? E não necessariamente aqui essa definição é para o método involutivo para glebas. O método involutivo ele abrange tanto... pode abranger uma avaliação de uma gleba, quanto uma avaliação de um terreno já incorporado, e tem potencial para um desenvolvimento vertical ou um desenvolvimento horizontal, tá? Então, não se prendam inicialmente só na questão da gleba, né? Então, tem uma definição aqui do livro da Natividad Guadalajara Olmeda, que é uma professora do mestrado da Politécnica de Valência, que ela fala que o método residual entendam como sinônimo de involutivo, tá? Todas as bibliografias internacionais, se for fazer uma tradução literal, é o método residual, tá? As normas internacionais chamam essa metodologia involutiva de método residual. E ela fala que se apoia em 3 enfoques de avaliação, ou 3 metodologias, que é de mercado, a de ingressos e de custos. Então, a de mercado, a gente precisa entender qual que é o potencial de venda desse empreendimento, né? Então, se eu tenho aqui um edifício de 10 apartamentos, um apartamento por andar, e cada apartamento vale no mercado 1 milhão, o VGV desse empreendimento é 1 milhão. Então, ele teria de receitas 1 milhão. E como eu chego nessa conclusão? Fazendo uma comparação no mercado. Ao mesmo tempo, eu tenho que saber qual que é o custo de desenvolvimento desse empreendimento, tanto custos diretos quanto os custos indiretos. Então, se eu tenho 10 milhões aqui de valor de potencial de venda, né, eu tenho que entender quanto que eu gasto para fazer esse empreendimento, né? E eu tenho que fazer uma análise de fluxo de caixa, normalmente, né? Tem análises mais simples que a gente vai até comentar, mas a gente tem que fazer uma análise dessas receitas e despesas ao longo de um tempo. Então, vejam como é uma metodologia complexa, né? Não é uma metodologia simples, mas a gente vai tentar ir do simples para o complexo, né? Tem também uma definição aqui da norma internacional de avaliação 410, né? E vou pular essa definição porque a definição da RICS é muito parecida com a da IVS, né? Que ela fala que o método residual é baseado no conceito de que o valor de uma propriedade com potencial de desenvolvimento é derivado do valor da propriedade após o desenvolvimento, menos todos os custos de empreender esse desenvolvimento, incluindo o lucro para o desenvolvedor. Essa definição, eu acho ela muito interessante, porque até nessa publicação aqui da RICS, né, tem toda a bibliografia desse material que eu estou apresentando aqui para vocês no último slide, tá? Então, quem quiser ter acesso a essas bibliografias, vocês podem olhar no último slide a bibliografia e podem ter acesso. Existe essa fórmula aqui, que ela é o critério básico de toda a metodologia involutiva, né? Então, quando a gente fala método residual, significa que a gente quer chegar no valor do resíduo, né? E o que é esse valor do resíduo? E o que é essa informação, esse critério básico aqui? É muito importante que todos entendam aqui para que a gente possa seguir, né? E nessa compreensão da metodologia involutiva. Esse critério básico, ele é um critério de equilíbrio do empreendimento. O que é o equilíbrio do empreendimento? Todos os custos que eu tenho para desenvolvimento desse empreendimento, incluindo custos diretos e custos indiretos, como gerenciamento de obra, lucro do incorporador, tem que pagar todos os valores de receitas do empreendimento. Então, aqui o custo mais o valor residual, que seria o valor do terreno, tem que pagar todas as receitas. Senão, não há empreendimento, né? Senão, não há empreendimento.
Então, né, na prática, se eu jogo esse valor aqui para essa parte da equação, então o valor residual, que seria o valor do terreno, né? Se eu jogar essa parte para cá e essa para cá, o valor de todas as receitas do empreendimento tem que pagar todos os custos, que seria o valor do terreno, mais todos os custos de desenvolvimento, tá? Então, para a gente achar o valor do terreno, nada mais é do que eu pegar todas as receitas do desenvolvimento desse empreendimento, ou seja, o valor geral de venda do empreendimento normalmente, menos todos os custos do desenvolvimento, incluindo o lucro e excluindo o valor do terreno. Ou seja, o que sobra nessa equação é o que um empreendedor poderia pagar pelo terreno, admitindo que essas receitas são corretas e essas despesas também, né? E aí, como que a gente chega, quais são os conceitos que a gente chega nessas receitas e nessas despesas, né? A gente vai ver mais à frente aqui, tá? Vamos bater um papinho aqui só sobre essa questão das igualdades e diferenças entre o que é um método involutivo e um método involutivo em estudo de viabilidade, né? Na prática, a abordagem é quase a mesma, tá? Então, quando a gente fala do método dinâmico, a gente vai se pautar em toda a engenharia econômica, num fluxo de caixa, né, no método involutivo dinâmico, né? Então, a gente vai se utilizar de todas essa expertise da engenharia econômica para poder deduzir o valor do terreno. Mas, na hora que a gente for fazer mesmo a conta, né, quando a gente está com o chapéu da análise de investimento, o meu output dessas contas são os indicadores de viabilidade. Então, né, quando eu trabalhei numa loteadora e chegava um novo negócio para a gente analisar, o que eu analisava? Esse novo negócio ele chegava com o valor do terreno que estava à venda, né? Ele chegava, a loteadora tinha seus indicadores meta de viabilidade, tinha sua TIR meta, sua exposição que ela podia, exposição de caixa que ela podia ter. Então eu fazia todo um fluxo de caixa aqui para entender esses indicadores de viabilidade, como a taxa interna de retorno, exposição de caixa, etc. Tá? Então, o output da análise de investimento são os indicadores de viabilidade. Já na avaliação, é um pouquinho ao contrário. A gente trava os indicadores de viabilidade como sendo os de padrão de mercado e o output é o valor do terreno, porque o que você está estudando é o valor do terreno, né? Então, são metodologias, análises econômicas similares com abordagens distintas, tá? E aqui a gente tem que tomar muito cuidado que, desde o início eu estou falando, se a identificação é o valor de mercado, né, esses indicadores de viabilidade têm que ser o mais de mercado possível, né? E daí vocês vão começar a fazer algumas perguntas mentais, né? E como que eu sei esses indicadores, né? Como que eu tenho essas informações? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, né? Então a gente tem aí o problema, né, da avaliação de glebas, que a nossa norma ela fala que a gente tem que avaliar uma gleba preferencialmente pelo método comparativo direto de dados de mercado, certo? Isso tá na norma, a gente tem que respeitar, né? Mas e aí, é muito fácil coletar dados de gleba no mercado, né? Tem muitas glebas à venda, ou seja, é muito diferente, é muito difícil ter essas glebas disponíveis no mercado à venda. E quando tem, né, a gente tem uma grande heterogeneidade entre esses dados comparativos com o imóvel que a gente está avaliando normalmente, tanto no sentido de tamanho, quanto no sentido de localização, quanto no sentido de aproveitamento ou existência de áreas com possíveis restrições ambientais. Então, o método comparativo de dados de mercado nem sempre é a melhor alternativa, tanto pela ausência, às vezes, de dados de mercado, por conta de uma heterogeneidade gigantesca dos dados de mercado, né? Então, com essa escassez de dados, diversas bibliografias aí da área da engenharia de avaliações, ela indica o método involutivo como sendo mais viável, tá? E daí eu faço uma recomendação, né, que também poderia estar na minha conclusão. Faça o método involutivo, mas faça uma coleta de dados de mercado comparativo também, mesmo que diferente e heterogênea essa pesquisa, é uma referência,
tá? Mas, diante de todo esse exposto, o método involutivo ele acaba sendo até uma metodologia muitas vezes mais viável do que a comparativa. E daí qual que é o grande problema, né, que a gente enfrenta para desenvolver esse método involutivo, principalmente no tocante ao involutivo dinâmico? Quais são os prazos dos eventos? Quando eu vou projetar um empreendimento hipotético em um loteamento, quando que eu inicio uma venda? Quando que eu inicio a urbanização desse empreendimento? Quanto que normalmente é gasto a título de marketing nesse empreendimento? E corretagem? E, por exemplo, qual que é a velocidade de venda desses lotes? E os custos de urbanização? Então, a gente tem diversos problemas que as nossas bibliografias elas acabam, às vezes, não trazendo soluções. Né? E foi nesse sentido, até por conta desse problema, que eu resolvi desenvolver o meu mestrado. Né? E grande parte dos resultados desses mestrados, que são esses indicadores de referência para avaliação de glebas, eu apresento alguns aqui, né? Mas a gente vai ter um curso agora no IBAP São Paulo, se eu não me engano, do dia 7 ao dia 11, que é 8 horas abordando todas essas informações, tá? Esse curso está disponível no site do IBAP São Paulo. Bom, então a gente tem poucas variáveis, né, para resolver esses problemas e pouca bibliografia. Então, o que a gente se depara quando a gente é contratado normalmente para fazer uma avaliação de uma gleba, né? A gente, quando e muito, tem o perímetro dela, temos uma matrícula, às vezes IPTU, na maioria dos casos não, porque às vezes não é um imóvel urbano, né? Então, na prática, você acaba tendo uma localização e o tamanho desse imóvel, tá? E aí, daqui eu parto para quê, né? O que eu posso fazer dentro dessa área? Para saber o que eu posso fazer, você tem que ir atrás da legislação urbanística do município, tá? Normalmente você vai atrás da lei de zoneamento, lei de uso e ocupação do solo, né? E vai focar nesses dois itens aqui, nos usos permitidos e nos parâmetros urbanísticos, tá? E também leis de parcelamento do solo, tá? Os usos permitidos, eles vão me apontar para uma direção, para saber se eu posso ocupar por uso residencial, uso comercial, uso industrial. Os parâmetros urbanísticos vão me apontar para o quanto que eu posso ocupar essa área, como, por exemplo, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, etc. Tá? E daí, tendo esse zoneamento e analisando profundamente essa legislação urbanística, em conjunto com o mercado, né? Então, às vezes eu estou numa região que ela não tem nenhuma característica para ser ocupada com residência, mas zoneamento pode. Será que você vai ocupar ela com o mercado residencial? Tem que fazer uma análise um pouco mais profunda. Então, a gente tem que entender essa aderência do mercado, o que legalmente se pode fazer, a gente define um produto para essa área. Tá? Definindo esse produto, ok, essa é uma região compatível com lotes de 200 metros, né? Então, eu vou começar a desenvolver um projeto hipotético. Nessa parte aqui de desenvolvimento de projeto hipotético, né, muitas vezes eu acabo aqui dentro do meu escritório, tem um arquiteto urbanista, e ele faz um projeto um pouco mais simplificado, mas ele faz um projeto urbanístico ou um estudo de massa para uma incorporação. Tá? Às vezes também já fiz trabalho sem fazer projeto. Vou falar um pouquinho, a gente faz uma análise numérica de aproveitamento dessas áreas. Tá? E se esse produto indicar para uma incorporação imobiliária, né, e eu tenho um coeficiente de aproveitamento que eu analiso na legislação de uso e ocupação do solo, o que eu faço aqui? Se eu tenho um terreno de 1.000 metros e tenho um coeficiente de aproveitamento 2, o que me indica? Que eu posso, acho que grande parte das pessoas vai responder, que eu posso construir 2.000 vezes. Né? Quando eu estou presencialmente, faço essa pergunta e é o que o pessoal responde. Eu sempre falo não. Na realidade, é o que você pode ter de área computável. Né? O que é computável em cada município depende da legislação de uso e ocupação do solo. Tá? Então, parte dessa área computável é privativa, normalmente esses números são muito próximos, e parte dessa área computável era construída. Normalmente isso aqui gira em torno a 2 vezes isso aqui. Tá? Então, para eu começar a fazer uma análise involutiva de receitas e despesas,
eu preciso fazer toda essa análise de mercado, essa análise de legislação e ter uma noção da área computável aqui, quando o produto é incorporação e quando o produto é parcelamento do solo, ter uma noção da área líquida de lotes. Porque com a área líquida de lotes, então se eu tenho uma área de 100 mil metros, eu defino que 40 mil metros dessa área vão ser áreas de lote, essa área líquida é a base de cálculo para minhas receitas e despesas. Tá? Então, como a gente viu na definição, eu tendo uma base de cálculo para as receitas e uma base de cálculo para as despesas, eu consigo deduzir o valor residual do terreno. Bom, e o que afinal é uma gleba urbanizável? Né? A definição da nossa norma, a 14653, parte 2, ela fala que é um terreno passível de receber obras de infraestrutura urbana, né? Isso aqui acho que é bem importante, né? Visando o seu aproveitamento eficiente por meio de loteamento, desmembramento ou implantação de um empreendimento. Então, se eu tenho um terreno, normalmente de grandes proporções, que eu tenho que parcelar o solo, ou por loteamento ou desmembramento, é uma gleba urbanizada, ou também implantando um empreendimento, né? Mas às vezes você tem um terreno de grandes proporções que você implanta um empreendimento, tipo um shopping, um hotel, e você não tem parcelamento do solo. Daí, na minha opinião, não seria tanto uma gleba urbanizada, porque você não precisou levar tanto uma infraestrutura urbana, né? Mas, enfim, todo esse entendimento aqui passa por esse conceito de aproveitamento eficiente, que está totalmente atrelado, né, pelo conceito de maior e melhor uso. Mas uma análise muito interessante aqui que eu percebi, todos esses estudos que eu tenho realizado sobre essa temática, né, que eu fiz uma pesquisa em várias regiões aí, em vários lugares do mundo sobre a gleba urbanizável, e nas bibliografias de fora do Brasil não existe essa terminologia. O que tem mais próximo de uma gleba urbanizável, por exemplo, na norma internacional, esse conceito de propriedade para desenvolvimento, né? Então, se você for procurar numa norma internacional algo sobre gleba urbanizável, o que se aproxima mais é da IVS 410, que versa sobre uma propriedade para desenvolvimento. O que é uma propriedade para desenvolvimento? Ela pode ser uma gleba urbanizável, ela pode ser um imóvel para incorporação, um imóvel para retrofit, qualquer imóvel que tem potencial para um desenvolvimento. Então, é um conceito mais abrangente do que uma gleba urbanizável, tá? E, né, também eu fui investigando e falei, será que existe esse conceito gleba urbanizável nas legislações, por exemplo, brasileira, né? Para falar que eu nunca vi uma gleba urbanizável, essa conceituação numa norma fora do Brasil, eu vi numa norma do Paraguai, que eles fizeram agora recentemente, mas eles pautaram muito nas nossas normas brasileiras, então eles fizeram uma tradução literal da gleba urbanizável, tá? Foi só nessa norma paraguaia, mas enfim. Daí eu fiz essa pesquisa nas legislações brasileiras, né? E o que você encontra muito é uma terminologia da gleba urbana ou gleba rural, né? E você não encontra esse conceito urbanizável. Então, como o próprio português já disse, né, é uma probabilidade de ser urbanizada. Ela está num limbo, ela não é nenhuma gleba urbana, nem uma gleba rural, né? Ela tem um potencial para ser urbanizável. Então, essa definição de ser uma gleba urbanizável ou não, ela passa por esse processo avaliatório. Então, um engenheiro profissional da engenharia de avaliações, que vai definir durante o seu processo avaliatório se ele deve tratar como uma gleba urbanizável, que é aquela que tem potencial, né, para um aproveitamento eficiente por meio de loteamento ou desmembramento, né, ou se vai ser tratado por uma gleba rural, né? E o aproveitamento eficiente, né, que é um conceito totalmente atrelado ao maior e melhor uso, é aquele que resultaria no maior valor para o ativo. E essa situação ela tem que ser analisada fisicamente, financeiramente e legalmente permitida. Então, esse produto que você for analisar, ele tem que expressar o maior e melhor aproveitamento dessa gleba, tá? E como essa apresentação que a gente está fazendo aqui pode ajudar vocês a entender o maior e melhor aproveitamento da gleba que vocês vão estudar.
né? Eu vou trazer alguns indicadores mostrando aqui o que normalmente tem se utilizado como fisicamente viável, quais são os aproveitamentos máximos e mínimos, né? Financeiramente viável, quais são as taxas, as métricas bases de mercado, né? E legalmente permitido, tá? A gente também fala um pouco aqui sobre a legislação urbanística. Então, para você entender esse conceito de maior e melhor uso, você sempre tem que se pautar nesse tripé do que é fisicamente possível, né? Então, às vezes, tem uma gleba que tem muita rocha. Você fisicamente e financeiramente não vai conseguir fazer um empreendimento do tipo loteamento lá, tá? Ou você faz uma análise de fluxo de caixa e dá um valor negativo para a gleba. Significa também que ela não é financeiramente viável, tá? Então, uma gleba urbanizável, né, é fácil a gente definir quando tem um perímetro urbano do município e a gleba está fora desse perímetro urbano. Quando ela está fora desse perímetro urbano, a própria 6766, né, ela fala que só pode ser urbanizável os imóveis, somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos, que é o que a gente está falando, imóveis em zonas urbanas, disposição urbana, urbanização específica. Ou seja, se ela está fora do perímetro urbano, ela não pode ser urbanizada. Daí eu escuto o pessoal falando, mas daí muda a legislação e traz e a gleba fica dentro desse perímetro. Daí a gente pode ser que avalie ela como urbanizável. Mas para mudar uma legislação não é algo simples, tem que se passar por um projeto-lei, uma aprovação na Câmara de Vereadores, né? Então não é uma situação tão simples. Então, se o imóvel está fora do perímetro urbano, começa a gente ter quase certeza que ela não é uma gleba urbanizável. Se ele está dentro, será que é urbanizável, né? Então, vou dar alguns exemplos de imóveis dentro do perímetro urbano que, às vezes, também eles não têm potencial para urbanização. Então, por exemplo, áreas muito extensas, uma área muito extensa em cidade muito pequena. Então, às vezes eu faço uma análise de uma área onde geraria 5.000 lotes em município onde você tem 20.000 habitantes. Será que esse mercado vai absorver esses 5.000 lotes? Né? Zoneamentos que prevêem lotes mínimos muito grandes para uma região muito popular. Então, às vezes você tem um lote mínimo de 1.000 metros e a região só absorveria lotes de 125 metros quadrados. Será que vai ser urbanizável essa gleba, né? Agora, fazendo um outro contraponto, às vezes a gente tem na matrícula dos imóveis, falando que é um imóvel rural, né? Só que esse imóvel ele já está dentro do perímetro urbano. Como que você tem que tratar essa avaliação? Né? É um imóvel que tem um zoneamento favorável, tem um mercado favorável, em que pese que ele não tenha IPTU, pague ITR e sua característica física ainda seja rural, se você colocar ele à venda, ele vai ser comprado provavelmente por um empreendedor que queira parcelar esse solo, ou no sentido do loteamento ou no desmembramento. Tá? Então, uma pergunta que a gente tem que fazer para definir se a gleba é urbanizável ou não é quem vai comprar essa gleba, né? Então, se eu colocar essa gleba à venda hoje no mercado, é um produtor rural, o participante típico vai comprar esse imóvel, então provavelmente você vai avaliar ela como imóvel rural. Ou não, é um loteador, porque ela está dentro do perímetro urbano, o zoneamento é favorável, não tem condições ambientais que prejudiquem esse parcelamento do solo. Então, daí, nesse caso, você avalia como uma gleba urbanizável, né? Então, eu cheguei a uma conclusão, fazendo essas análises, que a gente não deveria tratar essa situação de uma gleba urbanizável como uma situação dicotômica. Ela é ou não é urbanizável? Né? Na realidade, né, até tinha alguma intenção de escrever um artigo ou fazer algum estudo sobre uma análise de potencial de urbanização, né, criar um rating de urbanização, né, porque em muitos casos essa situação ela não é tão clara, e criando essa classificação poderia aí mitigar e esclarecer, potencializar, no sentido técnico, diversas decisões sobre esse tipo de imóvel. Tá? Então, essa conclusão dessa parte conceituação aqui é que a gente não tem como definir, às vezes, de uma forma dicotômica, se a gleba é ou não é urbanizável.
o próprio nome, né, já diz que é uma probabilidade, né, numa gleba urbana. Bom, então, indo para essa próxima etapa aqui da apresentação, que é o desenvolvimento do método involutivo, a gente tem uma sequência que a norma 14653 fala, que a gente deveria analisar para desenvolver esse método, e também temos uma sequência que a IVS fala, sequências até que relativamente parecidas. Então, na 14653, faz uma vistoria, tem que definir esse projeto hipotético, atrelado a tudo que a gente conversou, tanto na definição do método involutivo, o aproveitamento eficiente, o maior e melhor uso, tudo interligado com o mercado e legislação urbanística. Tem que fazer uma pesquisa de valores para saber o quanto que você poderia vender esse projeto hipotético, fazer uma previsão dessas receitas, né? Quando que eu inicio essa venda e qual que seria essa velocidade de venda. Devo fazer um levantamento do custo, no caso de uma gleba, um loteamento, uma urbanização, né? Quanto que eu gastaria para fazer, poder conseguir ter esse produto e vender ele, né? Tenho também que fazer uma previsão de qual período que eu gasto para fazer essa urbanização, fazer análise de possíveis despesas adicionais, entender essa margem de lucro do empreendedor, né? Definir os prazos para todos esses eventos, as taxas e o modelo que eu vou usar. No caso, né, a nossa norma prevê 3 modelos, que é o modelo estático, o modelo dinâmico e o modelo com equações pré-definidas, que é um híbrido, digamos assim, entre estático e dinâmico. Eu vou falar um pouquinho aqui, antes do estudo de caso, sobre o projeto hipotético e sobre os modelos. Tá? Então, sobre o projeto hipotético, a norma 14653, parte 2, ela fala, né, em escala decrescente, né, do melhor para o pior grau, que se eu teria grau 3 se eu tivesse um anteprojeto ou um projeto básico, ou seja, se eu tenho aquela gleba, né, bruta e fizer um urbanístico dessa área, né, mostrando onde estão as vias, onde estão as quadras, né, eu poderia chegar no grau 3 de fundamentação. Né? Se eu fizer uma análise mais numérica de aproveitamento, eu tenho uma área de 100 mil metros, né, fazendo algumas análises, algum rascunho aqui de algum desenho, eu conseguiria, ou nem fazendo desenho, aproveitar 30%, 35% para loteamento dessa área. Se eu fizer só essa análise numérica, eu fico no grau 1. Tá? Então, aqui eu tenho alguns casos de trabalhos que foram realizados mesmo aqui por mim, né, onde a gente desenvolveu um produto hipotético mesmo, desenhou a volumetria dele, fez estudo de massa e as áreas, e casos aqui também de urbanizações, de glebas urbanizáveis, onde a gente desenhou as áreas, desenhou as quadras, para saber, né, o potencial de aproveitamento dessa área. Mas trazendo alguns números aqui, tá, para se estimar, por exemplo, a área privativa, que é a base para o cálculo da receita, e a área construída, que é a base do cálculo de custo e incorporação, em relação à área computável, então se eu tenho 1.000 metros de área computável, a minha área privativa varia de 900 a 1.300. Se eu tenho 1.000 metros de área computável, minha área construída varia de 1.800 a 2,4. São números, são parâmetros que normalmente, depois que se faz esses desenhos, você chega nesses parâmetros. Tá? Isso vai depender, obviamente, da legislação de cada município e etc. E no caso de loteamento, vocês vão ver aqui que a média de loteamentos aprovados da minha análise, ela gira em torno de 40% a 45% de aproveitamento. Obviamente, a gente pode se deparar nas avaliações com aproveitamentos bem mais inferiores que esse. Né? Daí pode-se até se passar por um conceito da gleba não ser urbanizada. Tá? E falando dos modelos, a gente tem os modelos previstos na norma por fluxo de caixa, por simplificados dinâmicos, são aqueles com equações pré-definidas, e por modelos estáticos. Eu normalmente não utilizo esse. Eu sei que vários colegas utilizam os modelos simplificados dinâmicos, são aqueles com equações pré-definidas, que na prática eles foram desenvolvidos em épocas onde a gente não tinha muito a utilização de computadores, o Excel. Hoje a gente pode fazer um fluxo de caixa, nem que seja um fluxo de caixa mais simplificado,
né? A gente pode fazer um fluxo de caixa anual, né? Então, eu entendo, como eu trabalho muitas vezes com loteador, se eu apresento um fluxo, uma equação pré-definida, o loteador, o incorporador, ele não vai entender o que é isso, porque a simulação da análise de um investimento no mercado imobiliário, eles não fazem por essas equações. Então, eu acabo não utilizando muito essas equações, tá? O modelo estático é aquele que não leva em consideração o tempo, né? Na grande maioria das suas variáveis. Existem alguns modelos estáticos, a fórmula do Oscar Olavo, a do Hélio de Caires, mas uma fórmula que eu gosto muito de usar é essa aqui que eu desenvolvi ao longo do tempo da minha vida, que está vida profissional, e está totalmente pautada naquele conceito básico do método involutivo, né? Que é todas as receitas, o VGV, o valor geral de venda do empreendimento, tem que pagar todos os custos do empreendimento, incluindo o seu custo com comercialização, custo com impostos, despesas com urbanização, no caso de uma gleba urbanizada, custos financeiros, margem líquida do desenvolvedor, o próprio valor do terreno, que é um custo, e qualquer outro custo que tenha que ter para esse empreendimento ser desenvolvido, tá? Como, por exemplo, às vezes eu tenho uma gleba que eu tenho que construir uma ponte, né, para chegar nessa gleba. É um outro custo que tem que estar aqui, tá? Então, qualquer custo necessário para se desenvolver esse empreendimento tem que estar previsto aqui. Então, essas variáveis, normalmente, o custo de comercialização, ele é um percentual do VGV. Os impostos, ele é um percentual do VGV. Os custos de urbanização são normalmente conhecidos. A gente tem algumas publicações, alguns números, né? Então, a gente deduz normalmente ele com base em relação à área líquida desse empreendimento. Os custos financeiros, normalmente a gente pensa, é um percentual sobre o terreno, porque é um período que aquele ativo ele fica parado sem ter retorno, né? Então, ou a gente faz uma análise com alguma taxa básica da economia e o prazo, um prazo de maturação, um prazo que se inicia a venda do empreendimento, por exemplo, ou também se faz uma análise de locação dessa área, tá? Para que você insira algum custo aqui, tá? Eu entendo que se a gente não inserir essa informação aqui, a gente perde muita precisão do cálculo do estático. Da margem de lucro do desenvolvimento, eu gosto muito de sair dessa margem de lucro como sendo 100% do valor do terreno, né? A gente saindo dessa margem de lucro como sendo 100% do valor do terreno significa que o que o terrenista vai ganhar, o desenvolvedor vai ganhar. Tem regiões muito boas, o terrenista pode até ganhar mais do que o desenvolvedor. E regiões mais arriscadas, isso muda, tá? Então, vejam que as variáveis do método involutivo, já pensei, o dinâmico não foge muito disso, tá? A gente tem uma variável aqui, que é um percentual do VGV, um percentual do VGV, um custo conhecido, um percentual do terreno, um percentual do terreno. Então, na prática, e o VGV ele é calculado com base no método comparativo. O que sobra aqui nessa equação é só o valor do terreno, tá? Aqui a gente tem uma legendazinha da equação anterior, e o modelo dinâmico é aquele que prevê todas essas receitas e despesas são alocadas em um determinado período, tá? A equação básica do modelo dinâmico, essa equação aqui, ela é muito similar àquela equação anterior. Em que sentido? Né? No sentido do equilíbrio do empreendimento. E é a equação básica para o desenvolvimento do método involutivo dinâmico. O que a gente está vendo aqui? O valor presente líquido. O que é a fórmula do valor presente líquido? A gente tem que ter um desembolso inicial, que não é trazido a data zero. Então, isso aqui é a data zero. O que acontece na data zero? Um desembolso inicial. Na data 1, por que eu digo data zero, data 1? Pode ser mês, pode ser ano. Em glebas, a gente costuma fazer muito essas análises mensais, tá? Então, na data 1, a gente calcula o fluxo de caixa no mês 1. Então, vamos supor que nesse mês 1 eu gastei R$100 mil com o projeto e não obtive nenhuma receita. Então, o fluxo de caixa desse mês 1 vai ser menos R$100 mil, né? Eu trago a data zero desse mês 1. Tá? O que é esse K aqui? É a taxa de desconto desse fluxo de caixa. A gente já vai falar sobre isso, né? E assim por diante. No mês 2, o que eu gastei? Gastei mais R$100 mil com o projeto.
e assim por diante. Quando que eu iniciei a obra? No mês 30. Então, no mês 30, você vai começar a curva de obra. Comecei a venda quando? No mês 33. Então, no mês 33, você inicia as vendas. Tá? Então, a gente desenvolve um fluxo de caixa, que são as receitas menos as despesas, insere nessa fórmula e desconta uma determinada taxa. Que taxa de desconto que eu recomendo normalmente os alunos a fazerem esse cálculo? Há uma taxa próxima à taxa interna de retorno pretendida por aquele mercado. Né? A conceituação da engenharia econômica diz que quando eu desconto um fluxo de caixa, desconto um valor presente líquido, a uma taxa interna de retorno, o valor presente líquido ele é zero. Tá? Então, se eu estou descontando esse fluxo a uma taxa interna de retorno, esse valor VPL deveria ser zero. E o que normalmente eu gasto no desembolso inicial desse projeto? O valor do terreno. Eu tenho que comprar o terreno no tempo zero. Então, essa é a premissa básica do método involutivo. Eu compro o terreno no tempo zero. Mas se eu fizer uma análise, eu estou parcelando o terreno em 10 vezes. Ou uma parceria. Você não está mais fazendo avaliação. Você está caindo para aquela análise de investimento. Já não é mais método involutivo. Por isso que eu gosto de falar sobre aquela diferença entre método involutivo e análise de investimento, porque são premissas diferentes. Então, a premissa básica do involutivo é a avaliação do terreno, e a avaliação do terreno é a compra dele no tempo zero. Então, se eu tenho a compra aqui do terreno no tempo zero e jogo essa variável para cá, o desconto desse fluxo de caixa vai ser, obviamente, eu não vou inserir aqui nesse fluxo de caixa a compra do terreno no tempo zero. Vai ser o quanto que o incorporador poderia pagar pelo terreno, admitindo que todas essas receitas e despesas que estão dentro desse fluxo de caixa aqui são as receitas e despesas de mercado. Tá? E como que eu sei quando que eu vou alocar aqui as receitas, quando que eu vou alocar aqui as despesas, né? Quais são essas receitas e quais são essas despesas? Eu desenvolvi minha dissertação de mestrado, uma pesquisa com 23 loteamentos no território brasileiro. Tá? E identifiquei alguns parâmetros de mercado que vão ajudar a gente a modelar esses fluxos de caixa. Tá? Quais indicadores que eu apresentei nesse trabalho? O link para vocês terem acesso a essa dissertação vai estar no último slide de bibliografia. Eu identifiquei indicadores de referência temporal. Então, por exemplo, qual que é o prazo médio de aprovação desse projeto, tanto no sentido de início de vendas, quanto no início de obras. Indicadores de referência no projeto urbanístico. Qual que é a área média de aproveitamento dessas glebas? Quais são os custos para a implantação desse empreendimento? Quanto que eu gasto mais ou menos do meu VGV a título de marketing? Né? Qual que é a taxa interna de retorno que foi calculada nesses empreendimentos? Né? São parâmetros de mercado para que eu possa fazer a modelagem desse método involutivo. Eu deixei aqui nessa apresentação alguns parâmetros para vocês poderem analisar. Né? Isso está na íntegra na minha dissertação da minha dissertação de mestrado. Eu nem vou ficar batendo aqui na tela desses parâmetros, mas só para vocês terem uma ideia. Início de vendas, temos aqui uma mediana de praticamente 30 meses dos empreendimentos, né? E variam, a gente percebe uma aderência nesse início de vendas em relação a que estado do Brasil estão localizadas essas glebas, né? Então, teve um estado que teve um início de vendas muito mais largo do que outros. Na minha análise, até um pouco subjetiva, não tinha dados para comprovar isso, com base na minha experiência, é que esse estado aqui ele tem uma aprovação ambiental muito mais complexa. Então, se demora muito mais no sentido de obter uma licença ambiental. Tá? Outro início de obras também girou em torno de 30 meses, mas a coerência diz, isso é muito importante eu comentar aqui com vocês, que um loteamento é diferente de uma incorporação imobiliária. Né? Normalmente, você inicia as obras do empreendimento e depois você inicia as vendas, porque os cartórios de registro de imóveis só liberam o registro dos lotes
se você tem alguma obra mínima. Cada município exige um tipo de obra diferente. Então, normalmente, quando eu vou projetar esses meus fluxos de caixa, eu projeto, iniciando a obra, uns 3 a 6 meses, eu inicio as vendas, tá? E assim por diante, tem velocidade de urbanização, né? E faço as análises desses indicadores. Tem percentual de área líquida dos lotes, lembrando que em loteamentos fechados, nem todas as áreas líquidas são áreas vendáveis, né? Tabela de venda, tá? Velocidade de venda, curvas de venda a gente tem, então isso aqui, cada coluna dessa é um loteamento, tá? E a gente vê que nos primeiros meses de venda, os loteadores eles projetam uma venda maior nesse lançamento, tá? Que nem sempre isso ocorre, mas são dados de referência que eu trouxe nessa dissertação, né? Uma forma de se aferir a velocidade de venda no próprio mercado, fazendo uma pesquisa, né? Daí a gente tem que saber a data de lançamento, quantas unidades tem o empreendimento, quantas foram vendidas, para se ter noção desse percentual de venda ao mês. Tá? Não vou nem bater tanto aqui no pé, para a gente poder, ainda tem uns 10, 15 minutinhos, né? Para a gente poder apresentar o estudo de caso. Né? E ao fim dessa dissertação, eu apresento um resumo de todos os indicadores que foram calculados. O percentual médio que a gente utiliza de dedução do VGV dos impostos, ele gira em torno de 6,73%. Tá? Né? Por quê? Porque para loteamentos, quando a gente admite uma empresa de lucro presumido, a presunção de lucro é 8% sobre a receita bruta para o imposto de renda à pessoa jurídica e 12% sobre a receita bruta para fins de cálculo do CSLL. Então, né, se eu tenho 9% sobre um lucro de 12, 9% sobre 12, eu tenho 1,08 sobre a receita bruta. Se eu tenho 15% sobre 8, eu tenho 1,20 sobre a receita bruta. E tem ainda 10% sobre aquilo que ultrapassar 60 mil no trimestre. Simplificando, se eu considero 10 sobre 8, eu tenho 0,8. E daí eu já tenho mais 0,65% de PIS sobre a receita bruta e 3% sobre a receita bruta. Então, o que é a receita bruta? É o VGV. Se eu somar todos esses percentuais, eu chego nesse 6,73. Vou apresentar, tentar aqui, um estudo de caso de uma gleba urbanizável pelo método involutivo dinâmico, é um caso mais complexo, tá? Tentar mostrar para vocês aí como que um cálculo mais complexo a gente pode tentar, às vezes, iniciar utilizando todos esses conceitos de uma forma mais simplificada, tá? Nessa gleba, o que eu fiz? Eu fiz internamente um estudo de massa para essa gleba. A gente tinha um estudo ambiental, mostrando aqui que tinha uma área de preservação, né, que a gente não poderia ocupar, e aqui algumas vegetações que eram passíveis de supressão. Então, eu tinha um estudo ambiental. Né? Fiz uma análise urbanística aqui, uns desenhos urbanísticos, e chegamos a uma conclusão que a área líquida desse empreendimento era 240 mil metros quadrados. Tá? Se eu tenho uma área de 560 mil total, a gleba bruta total tinha 560 mil, a área líquida de lotes, 240 mil. Isso está coerente com os indicadores apresentados na dissertação, com base na análise de mercado, onde você tem, em média, 47%. Tá? Bom, agora, com base nessa área líquida, eu vou calcular todas as minhas receitas e despesas. Nesse caso, esse é um loteamento fechado. Então, eu tenho um indicador, né, que mostra uma perda dessas demais áreas líquidas para clube, portaria, né, que eu deduzi esse percentual, coisa de 3%, 4%. Né? E deduzi o percentual dessa área líquida e criei a área líquida vendável. Olá, Marcos Mansur? O Marcos Aqui caiu. Marcos caiu. Aí. Tô? Ó, retornou.
Voltou? Eu estava escutando aqui você e minha conexão caiu, que não foi nem a internet. Caiu a apresentação também, Marcos. A Caiu, projeção do slide. compartilhar, só um minutinho. Estão vendo a apresentação? Sim, perfeito. Voltamos aqui ao normal. Então, vamos lá. Então, eu fiz uma pesquisa de mercado de lotes, cheguei em R$ 441 o metro quadrado desse lote. Multiplicando esse lote aqui por essa área líquida total, a gente vai ter um VGV de 102 milhões de reais. Tá? A taxa interna de retorno esperada, nesse caso, eu utilizei com base no meu estudo, na minha análise da dissertação, que a gente tinha aqui uma mediana de 24,4%, mas eram empreendimentos que foram comercializados na parceria, todos. Não teve nenhum a compra da Gleba no tempo zero. Eu fiz uma análise bibliográfica e achei um estudo no livro Como Lotear uma Gleba, do Vicente Celeste Amadei, que ele fez essa mesma análise de parceria e de compra no tempo zero, e viu uma redução dessa taxa interna de retorno de aproximadamente 38%. Então, eu apliquei esse deságio nessa taxa e cheguei a 15%. Tá? Também, pela minha experiência de mercado, entendo que seja uma taxa interna de retorno esperada para esse mercado adequado. Tá? Custo de implantação também. Eu fui nessa dissertação, né, mediana de R$ 160 o metro quadrado do quê? Da área líquida de lotes. Essa área líquida não é a área líquida vendável, é a área total, área de 240. Porque eu gasto em cima desses 7 mil para construir portaria, clube, etc. Tá? Nesse caso aqui, eu considerei o custo de implantação de loteamento fechado. Nesse custo, então todos os projetos, é o custo total que foi o custo total interno daquele loteamento. Nessa minha análise também dessa dissertação, eu percebi que tinham alguns custos externos ao loteamento. Então, às vezes, você sempre precisava pavimentar alguma rua, alguma adutora, que você precisaria gastar, né? E esses custos, a média, foi de 2% do VGV. Então, eu previ, né, 2 milhões de contrapartidas para que você consiga aprovar esse loteamento. Tá? Nesse mestrado também, a gente viu que mais ou menos se gasta 4% do VGV com gastos para marketing e 5,5% com gastos para corretagem. Tá? Também fiz uma análise de quanto era o IPTU de empreendimentos similares por ano e quanto que era o condomínio por mês, para poder descontar esses valores dos lotes não comercializados. Tá? Enfim, e daí eu tenho todos os números, né, para poder agora colocar isso aqui. Eu tenho números de receitas, despesas. Como que eu vou alocar isso aqui no tempo? Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer depois de ter esses números fixados, né, é fazer uma cronologia desse empreendimento. Né? Como que eu penso nisso? Então, essa data zero é sempre a data atual, o mês atual, tá? Que seria a data da análise. Daí, nesse caso aqui, considerei 30 meses para início de vendas, com base nessa análise aqui de mercado, da dissertação. Desculpa, 30 meses para início de obras, tá? Daí vai se iniciar as obras aqui. Aqui eu vou gastar com aquelas contrapartidas, mais ou menos 2 milhões de reais nesses 3 primeiros meses. E aqui eu inicio as vendas, tá? 3 meses depois do início de obras. Nesse período aqui, até iniciar as obras, eu destaquei 5% desse custo de implantação como sendo um custo para aprovação em projeto. Então, eu peguei 5% desses custos aqui, de 38 milhões, e aloquei nesses 30 meses. O restante, eu aloquei nesses 25 meses. Como que eu sei que essa obra vai ocorrer em 25 meses? Eu fiz uma análise da velocidade de urbanização. Né? Tem uma equaçãozinha aqui de regressão simples. Eu considerei a área líquida aqui total de 240 mil metros. Cheguei a uma conclusão que a velocidade ia ser 9.600 metros de urbanização por mês, que daria um total de 24 meses. Isso sobre isso, tá?
Então, arredondando aqui para 25 meses. E 40 meses para venda. Não considerei uma curva, foi uma velocidade de venda linear, tá? Por quê? Porque eu fiz uma pesquisa de mercado aqui, ó. Uma velocidade de venda de 2,5% ao mês. Então, eu fiz uma pesquisa de loteamentos ali na região e vi que se vendia em torno de 2,5% de lotes ao mês. Tá? Bom, então eu peguei todas aquelas receitas e despesas que vocês viram anteriormente, tá? E coloquei aqui nesse fluxo de caixa total. Esse é o fluxo de caixa desse empreendimento. Ele vai até o mês 199, tá? Antes de ver ele, o que eu fiz particularmente? Esse é um caso mais avançado de Glebas, né? Eu criei um fluxo só para a receita dos lotes, de venda dos lotes. Então, isso aqui, ó, essas colunas aqui é para venda de um mês. Eu criei uma tabela de vendas, onde a entrada se daria em 3 meses, né? E o prazo de financiamento seria em 120 meses. Isso aqui está cortado, tá? Isso aqui se inicia no mês 35, tá? E vai até o mês lá 196, tá? Então, o que eu projetei? Eu projetei uma tabela de vendas de cada mês para um lote, tá? E no final eu multipliquei pelo número de 2,5%, tá? De lotes, o que geraria todo o VGV desse empreendimento. E aqui eu separei, né, a taxa de juros. Por quê? Porque essa é uma receita, quando eu faço essa análise de tabela de vendas, eu tenho que inserir os juros como uma receita, né? Porque senão esse fluxo de caixa ele vai muito para frente e o valor da gleba se torna nulo, né? Então tem 2 caminhos aqui: ou eu insiro essa tabela de vendas e considero os juros nessas receitas, ou eu projeto 2,5% ao mês de venda sem considerar os juros, como se fosse venda à vista. É mais irreal, os loteadores não entenderiam isso, né? Mas também você acaba compensando, porque se diminui esse prazo de vendas. Segundo minhas análises, acabam dando números muito parecidos, tá? Então, o que eu fiz aqui? Percebam que aqui eu não estou no tempo 0, eu estou no tempo 35. Segundo a minha cronologia, era o mês que eu iria iniciar as vendas. Então, nesse primeiro mês, eu tenho, né? Eu tenho uma entrada, uma de 3 da entrada, 1/3 da entrada, tá? Daí, nesse segundo mês, eu tenho a entrada desse primeiro mês, mais a entrada do segundo mês, e assim por diante. Tá? Aqui eu considerei uma tabela price, porque era o que era considerado nessa região. Tá? E também uma taxa de juros de uma taxa de juros de 12% ao ano. Tá? Então, isso aqui é um caso mais complexo, né? Onde eu somei todas essas colunas e cheguei aqui no primeiro mês para uma receita de 85 mil, no segundo mês de vendas, 171 e assim por diante. Toda essa coluna aqui, eu aloquei naquele fluxo de caixa aqui, ó, no mês 35. Estão vendo isso aqui? Isso começa no mês 35, então essas são as receitas desse empreendimento. As despesas com obra, tá? A gente já está indo para a reta final, pessoal. A gente tem as despesas com projeto até o início das obras, aqueles 5% do custo de implantação. A gente tem aquelas obras externas ou contrapartidas que somam aqueles 2 milhões para eu conseguir a aprovação do projeto e iniciar as vendas aqui no mês 35. Tá? E a gente tem as obras aqui em 25 meses. Né? Também considerei uma distribuição linear para não complicar aqui nessa nossa análise. E aqui eu tenho a soma de tudo que foi gasto com a obra. Tá? As despesas comerciais, eu tenho a comissão com as vendas. Então, se eu vendi 2,5% dos lotes aqui, eu pago, teoricamente, nessa análise, eu estou considerando 2,5% à vista. Né? Então, não é proporcional à venda aqui. Né? Se cada lote vale 100 mil e eu vendi 3 lotes, eu vou pagar 5,5% de 300 mil. Tá? Imobiliariamente falando, às vezes se divide essa comissão em até 2, 3 parcelas, mas aqui eu estou considerando à vista. Aqui eu estou considerando nessa coluna gastos com IPTU de unidades não vendidas e aqui condomínio das unidades não vendidas. Então, nessas colunas eu fiz essa proporcionalização. Né? Aqui, 4% do VGV para
propaganda. Percebam que eu considerei um início de propaganda aqui uns 3 meses antes do início de vendas. Então, começou a se fazer propaganda uns 3 meses antes do início de vendas, se lançou e não foi exatamente até o último mês, terminou alguns meses antes. Tá? Então, aqui se somou todas essas despesas comerciais, tá? E aqui eu fiz um cálculo exato dos impostos, né? Porque PIS e COFINS é mensal, imposto de renda, pessoa jurídica e CSLL é trimestral. Ou também, para simplificar isso, poderia ter feito, né, tirar 6,78% dessa receita aqui, para simplificar as contas. Não daria tanta diferença. E aqui, no final, essa coluna, é onde a gente tem o fluxo de caixa desse empreendimento. Percebam, é um fluxo de caixa mais complexo? É, mas ele está traduzido aqui em uma tela para vocês, né? Tentando passar de uma forma um pouco mais simples. Então, a gente tem o fluxo de caixa mensal de todo esse empreendimento complexo, tá? Onde ele começa aqui, basicamente, no mês 1 e termina no mês 199. E onde está? Aqui nesse fluxo de caixa não deveria ter a compra do terreno? Deveria, se fosse uma análise de investimento. Mas como não é uma avaliação, eu vou deduzir essa informação agora. E como que eu deduzo? Vocês lembram daquela fórmula do VPL? VPL é igual a menos D, que é o terreno, mais fluxo de caixa no mês 1, é esse. Fluxo de caixa no mês 2, é esse, e assim por diante. Aí ele começa negativo e ele começa a se desinverter, né? Então, a gente calcula o VPL dessa série aqui. O Excel, deixo a formulinha aqui para vocês, tá? A gente calcula o fluxo de caixa a uma taxa de 15% ao ano. Fazendo a transformação dela mensal, porque o fluxo é mensal, ela vai para 1,171% ao mês. Tá? Então, igual, VPL, abre parênteses, a taxa de 1,171% ao mês, ponto e vírgula, eu arrasto todo esse fluxo aqui. Tá? E eu vou ter um resultado de 14 milhões. O que significa isso? Significa se eu, no tempo zero aqui, colocar a compra do terreno, abrir uma coluna e colocar a compra do terreno e considerar esses 14 milhões aqui no tempo zero, tá? E eu calcular a TIR dessa série aqui, ela vai dar 15%. E o VPL vai dar 0, se calculado pela TIR 15%. Né? Então, se eu coloco essa compra do terreno aqui de 14 milhões, eu vou ter uma TIR de 15%, que é uma taxa interna de retorno aceita por esse mercado. Tá? E, obviamente, nossa, você fez toda uma análise, fez um projeto, criou toda uma cronologia dessa gleba, né? Será que esse número é um número aderente? Eu tinha feito uma pesquisa, uma inferência estatística, né? Nesse caso aqui, dessa avaliação, desse estudo de caso. E cheguei, nessa inferência, a R$ 24,00 o metro quadrado. Tá? Algo bem próximo dos 14 milhões. Tá? Óbvio, quando eu faço 2 metodologias, eu faço uma conciliação, que não necessariamente é a média. Né? Nesse caso aqui, eu até adotei a própria metodologia do comparativo. Né? Ia ser complicado se essa metodologia aqui eu chegasse do comparativo num valor muito maior. Né? Talvez mostrasse que o fator especulação que eu estivesse utilizando, ele não estaria com o número adequado. Né? Por exemplo, a gente usa 0,9, mas às vezes poderia ser até mais. Tá? Então, existem algumas análises que a gente deve realizar quando se utiliza das metodologias. Tá? E, por fim, né, fazendo uma conclusão, a primeira sempre tentem alguma referência comparativa. Ela pode ser... mas eu não tenho nada igual. Mas tudo bem, mas é uma referência. Você tem algo muito diferente e melhor, então o seu valor pelo fluxo de caixa, ele não deve ultrapassar esse. Né? Você tem algo muito diferente e pior, então o seu valor tem que ser superior a esse. Então façam sempre uma análise pela metodologia comparativa, nem que se não apresente no laudo, mas tem essa referência. É uma das metodologias mais complexas de avaliação, porque requer conhecimento multidisciplinar, engenharia econômica, arquitetura, urbanismo, direito, etc. Não é possível você fazer uma análise dessa sem analisar a legislação. Se eu vou analisar um laudo involutivo e pergunto para a pessoa que está discorrendo sobre esse laudo qual que é o zoneamento, e ela não souber decore e salteado o que pode e o que não pode fazer, já duvidem desse laudo. Né? Você tem que ter um conhecimento de mercado
sobre o qual você está estudando. Então, se é um loteamento, você tem que entender desse mercado, quais são os prazos de produção, prazos de venda, prazos... o prazo da curva de obra, né, as taxas que são aceitas e custos admitidos nesse mercado, entender de engenharia econômica, né, o que é um valor presente líquido, o que é um fluxo de caixa, o que é uma taxa interna de retorno, né, e um contraponto importante que eu faço aqui é que muitas vezes o engenheiro de avaliação ele quer saber tudo de tudo sempre, né? E em muitos casos aqui, eu já cheguei e falei, essa grava eu não consigo avaliar, porque eu preciso de uma análise ambiental. Eu sou engenheiro civil, eu preciso que um engenheiro ambiental, por exemplo, faça uma análise ambiental dessa área para identificar claramente para mim o que é uma área que eu posso ocupar, o que é uma área que eu não posso ocupar. Às vezes é claro, às vezes é fácil você ver o que é uma área de preservação permanente, né? Mas às vezes existem áreas que não são de preservação permanente, mas que você não pode suprimir. Então, em muitos casos onde existe uma complexidade muito grande da vegetação, só dá para você fazer esse tipo de avaliação se você tem esse estudo ambiental. E é isso, pessoal, né? Deixo aqui a bibliografia, toda a bibliografia que eu usei aqui. Tem aqui essa dissertação de mestrado que eu fiz, ela está disponível no site da Biblioteca do IBAP Nacional, neste link aqui. Fiquem à vontade para baixar e ter todas essas informações aí na biblioteca de vocês. Pretendo em breve escrever um livro sobre esse assunto, né? Já estou há alguns anos querendo iniciar esse projeto e agora está latente aí mais do que nunca. E deixo essa mensagem aqui para vocês. Espero que vocês entendam essa mensagem aqui, tanto como vocês entenderam a palestra. É brincadeira. Eu deixo ela em árabe aqui, tá? Que é a minha origem, e deixo ela em português aqui, que a simplicidade é o último degrau da sabedoria, né? É uma frase escrita por um poeta libanês, que é o Gibran Khalil Gibran. Obrigado pela atenção e qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição agora para esse bate-papo. De pronto, agradeço novamente o nosso colega engenheiro Marcos Mansur. Uma apresentação muito elucidativa, que acho que conseguiu abrir novos horizontes, e certamente esse estudo aí, fruto da sua dissertação de mestrado, vai auxiliar diversos técnicos, não somente da SPU, como do campo da engenharia de avaliações no Brasil como um todo. Tá, Marcos? Vamos agora para a parte das perguntas. A primeira que nós temos aqui é do colega Antônio Roberto. Ele questiona: as áreas verdes, equipamentos comunitários, entram no cálculo como perdas ou como um valor de menor grandeza na avaliação do empreendimento? Está desligado o seu microfone, Marcos. O nome do nosso colega é Roberto, é isso? Antônio Roberto. Antônio Roberto. Antônio, boa pergunta, tá? Até abre aqui a gente tem um tempo curto, né, para fazer uma apresentação tão complexa, e abre um tempo aqui para poder fazer algum esclarecimento sobre esse assunto, tá? Primeiro, não confundam áreas verdes com áreas de preservação permanente, áreas não passíveis de supressão, tá? Área verde é uma área que ela é produto do parcelamento do solo em um loteamento, onde normalmente alguns municípios eles exigem um percentual de área verde para aquele loteamento. Então, alguns exigem 10%, 15%, 20%. Tá? E daí vem a pergunta: essas áreas de preservação que não podem ser suprimidas, eu posso colocar ela como uma área verde do parcelamento? Existem municípios que sim, existem municípios que não. Então, essa é uma análise municipal. Tá? Na maioria dos casos, né, os municípios acabam permitindo você poder aproveitar uma área de preservação permanente, uma área não passível de supressão, para ser inserida como uma área verde do loteamento, até mesmo porque às vezes eles não querem ter tanto gasto para a manutenção dessas áreas públicas. Tá? Mas é só uma opinião aqui. Né? Isso deve ser analisado caso a caso. Tá? E daí você falou assim, ela agrega valor, né? Isso é muito intangível, né? Então, obviamente, às vezes lotes que estão mais próximos a essas áreas verdes, eles podem ter maior valor. E quando você vai fazer uma dedução do VGV, você não vai dar um valor de venda para essa área,
porque ela vai ser doada no parcelamento do solo para o público. Mas, às vezes, um lote que tem uma frente para uma mata, que tem uma frente para o mar, ele vai valer mais do que um outro lote, né? Então, até no curso que eu vou dar agora no IBAP São Paulo, eu mostro um caso de dedução do VGV, onde eu tinha uma faixa de uma gleba que tem uma faixa de frente para o mar. Então, eu fiz uma proporcionalização de lotes que têm frente para o mar, valem mais, os lotes que estão numa outra quadra valem menos, e os que estão no fundo valem menos ainda, né? Então, ele acaba trazendo esse tipo de valor quando o aproveitamento eficiente é para loteamento, tá bom? Espero que tenha sido claro. Perfeito, muito obrigado, Marcos. Vamos para o segundo questionamento, do nosso amigo arquiteto Alexandre Marcolini. Ele questiona se a aderência ao mercado é a questão mais importante na definição do projeto hipotético. Boa pergunta, Alexandre. Não só aderência, tá? É aderência ao mercado e aderência às legislações urbanísticas. Porque de nada vale você pensar num produto que você não possa aprovar, que o mercado compraria, né, e que você não possa aprovar, tá? Então, para se obter um aproveitamento eficiente ou maior e melhor uso, esse projeto hipotético ele está tanto aderente às legislações urbanas quanto ao mercado, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Em São Paulo, a gente tem na nossa legislação de desocupação do solo, às vezes a gente tem cota máxima de unidade ou cota mínima de unidade habitacional para ter um terreno. Então, vamos supor, se eu projeto um empreendimento aqui e tenho 300 unidades habitacionais, só que ali deveriam ter 400. Eu nem posso fazer esse empreendimento, ele teria que ter 400. Então, vou ter que diminuir a área desse produto para aumentar o número de unidades. Isso ocorre muito aqui em São Paulo, nas regiões próximas às regiões em eixo de estruturação, onde a legislação urbanística incentiva a produção imobiliária, porque, teoricamente, nessas regiões você tem um melhor transporte público. Tá? Então, é aderência ao mercado e a aderência às legislações urbanísticas. Obrigado, engenheiro Marcos Mansur. Vamos para a terceira pergunta do arquiteto, colega aqui da Espelho Tocantins, Pedro Bellini. Ele questiona se existe um consenso quanto aos índices utilizados para calcular a viabilidade. Utilizar índices oficiais de inflação ou rendimentos de fundos de investimento, por exemplo. Olha, consenso não existe em avaliação, acho que nunca existe consenso, né? É difícil se ter um consenso, mas se eu entendi bem a pergunta, né, existem vários índices e taxas que a gente usa para um cálculo de um fluxo de caixa. Tá? Uma das taxas é a taxa interna de retorno, né? Que ela pode ser como tudo na avaliação, ela pode ser ou calculada pelo método comparativo, se eu tivesse informação de mercado, é a melhor forma possível, né? Ou ela pode ser calculada de uma forma evolutiva, né? Que utilizando aquelas fórmulas de economia, né? Do capital ponderado, né? O CAPM, o WACC, que é uma forma evolutiva, porque às vezes a gente usa todos os conceitos econômicos de empresas similares e tudo mais, mas será que eu estou chegando a uma taxa de mercado? Né? Isso para a taxa interna de retorno. Né? Para outros indicadores, né, que às vezes você quer pensar numa evolução de receita e despesa, também não se existe esse conceito, né? Porque normalmente esses fluxos de caixa são fluxos de caixa que eles decorrem num grande período. Né? E pode, às vezes, ocorrer uma evolução. Esse fluxo de caixa que eu mostrei aqui para vocês, ele é acima da inflação. Tá? Eu não considerei a inflação, mas o que eu estou falando é evoluções de receitas e despesas realmente acima da inflação. Não existe um conceito, você tem que fazer alguma projeção econométrica de algum índice, ver inflação e valor, para ver se você consegue deduzir alguma evolução ou da receita ou da despesa. Perfeito. Obrigado, Marcos. Agora uma pergunta minha, né? Acho que em complementação a do arquiteto Pedro Bellini, a gente utiliza, que observa bastante aqui no livro de avaliação de imóveis, o método involutivo Involvert, da Mônica da Mata e do professor Nelson Alonso, a questão da determinação da TMA, né, da taxa mínima de atratividade, onde ele preconiza que essa TMA ela, pode ser fixada, né,
em 2 vezes a remuneração do CDI, em termos reais, ela relacionando a porcentagem média do CDI e do IPCA. Aí eu te questiono, isso para o Involvert, que é para incorporações, né, verticais, seria possível lançar mão dessa formulação para a determinação da taxa mínima de atratividade para glebas urbanizáveis? Existiria pertinência nisso? Números mágicos sempre me preocupam um pouco, né? Mas a gente pode se dizer, até mesmo se você for fazer essa análise daqueles 15%, né? E isso varia muito também de acordo com a época da avaliação. Porque às vezes você está com a taxa muito baixa, né? Você me lembrou uma dica legal. Vou recomendar que vocês baixem um estudo chamado Taxa Interna de Retorno em Empreendimentos Imobiliários Residenciais em São Paulo. Né? A gente publicou esse estudo pelo IBAP São Paulo, se não me engano, em 2017 ou 2019. Tive o prazer de coordenar esse trabalho em conjunto com o engenheiro Eduardo Rothman. Né? Na época, a gente fez essa análise, chegou até 4, 5 vezes o CDI, porque o CDI estava muito baixo. Né? Então, tem que se fazer... A recomendação que eu gosto de dar sempre esteja conectado com players do mercado. Tá? Eu tenho, graças a Deus, eu trabalhei com isso, eu tenho muitos amigos da área. Né? Então, nessas épocas, a gente tem muita variação da taxa, tanto para baixo quanto para cima. Né? Eu duvido que numa época onde a taxa de juros está baixa, 3%, 4%, né? E se você for descontar a inflação, às vezes ela fica negativa, se você usar esse conceito, não tem como. Né? Daí você vai chegar nesse 6, 7, 8 CDI. Né? Então, esse número ele costuma variar, eu falando de incorporação, tá? De taxa interna de retorno de 8, 9, 10, até uns 20%, e também para loteamento. Tá? Porque o loteador, ele ganha, mas o risco é muito maior, né? Às vezes o pessoal pensa. Eu estou falando da taxa interna de retorno do negócio loteamento, mas você tem um outro negócio aí do loteador, que é o financiamento. Então, o loteador ele ganha nas duas pontas. Muitas vezes ele ganha tanto no desenvolvimento, quanto na venda dos lotes, que ele às vezes é o próprio agente financeiro. Obrigado, perfeito. Vamos para mais uma questão, também do colega arquiteto Alexandre Marcolino, analista de infraestrutura. Locais muito afastados ou quase sem infraestrutura são passíveis de aplicação do involutivo? Um projeto ele pode ser subdimensionado, exemplo de uma área em uma cidade de baixa e média renda e sem coleta de esgoto, por exemplo. Ao aplicar um projeto e contabilizar essas benfeitorias, todas elevarão a um nível muito amplo e, com isso, inviabilizaria o projeto? Fechado, Marcos. Isso ocorre muito, Alexandre. Regiões onde você não tem nenhuma infraestrutura urbana, que você não consegue fazer alguma ligação, né? Mas simples esgoto, você até pode, às vezes, aprovar empreendimento com fossa. Né? Isso, às vezes, acontece. Tá? Mas, às vezes, você precisa levar todo outro tipo de infraestrutura, que o gasto para você levar essa infraestrutura até essa gleba, né? Quando você faz esse fluxo de caixa que eu mostrei, o VPL fica negativo. Né? Se ele ficar negativo, significa que não há viabilidade para isso. Então, isso ocorre. Eu lembro que teve um caso real, para uma garantia bancária, que um cliente falou para mim, você tem que avaliar, essa é uma cidade desse tipo que você falou, né? A área era um pouco afastada, mas até tinha uma certa urbanização perto, e ele falava, você tem que considerar que isso aqui é passível de loteamento, não sei o quê, porque pode se fazer... Eu falei, eu vou fazer uma análise comparativa e uma análise involutiva, né? Só para me resguardar, para ver se o cliente tem sentido no que ele está falando. Como era uma garantia, ele queria potencializar o valor, ele achou que isso potencializaria. Né? Era um lugar onde tinha os valores de terreno baixo, em R$20 o metro quadrado, né, da gleba. Ele falou, não, tá errado, porque se você for fazer um loteamento, eu falei, se for fazer um loteamento, você tem que investir menos 1.240.000, né? Eu falei, eu fiz essas análises e as receitas, o lote aqui se vende a, sei lá, R$100, você gasta 80 para construir o loteamento, então viu que a conta não fecha, tá? Obrigado, Marcos. Vamos para mais um questionamento, agora do nosso coordenador geral, José Gustavo Vilaça. Primeiro, ele parabeniza o Mansur
relata que foi uma excelente apresentação e pede para que a solicitação que você poderia reforçar esse entendimento da revisão da norma entre o valor de mercado e o valor especial para a metodologia involutiva. Está fechado o microfone, Marcos. Ele fecha automaticamente aqui. Perfeita observação, Vilaça. E eu faço até uma provocação aqui para os nossos colegas, né? A gente tem pouca referência de mercado sobre loteamento, desmembramento. E eu, dando aula disso há alguns anos, eu me senti na obrigação, no meu mestrado, nos meus estudos, colocar isso em análise, né? Por quê? Porque quando eu entro nesses fluxos de caixa com essas referências mais padrões de mercado possível, né, o output que eu vou ter é um valor de mercado. Se por acaso a gente é induzido, eu já vi casos de avaliação de glebas onde a pessoa considera o início da venda em 6 meses. Isso quase não ocorre em incorporação imobiliária, que você já tem toda uma urbanização. Imagina para uma gleba. Uma gleba, se vocês forem analisar os empreendimentos que eu estudei, no mínimo, você precisa de 15, 20 meses para iniciar essas vendas. Tá? Então, se a gente entrar com algum... Por isso que eu gosto de utilizar custos publicados, né? Ou algum custo publicado numa revista, ou o custo de implantação da minha dissertação, que são os custos mais médios possíveis de mercado. Porque se alguma empresa ela tem alguma tecnologia especial, né? Obviamente, ao fazer essa análise, o valor que você vai obter de terreno, ele não é o de mercado. Ele é o valor para aquele participante, que não necessariamente é o participante típico do mercado. Tá bom? Obrigado. Vamos agora para a pergunta do colega Pedro. Tá? Primeiro, ele parabeniza o engenheiro Marcos Bansur pela apresentação. Obrigado, Pedro. E ele relata que é um tema muito rico e muito bem abordado pelo Marcos. E gostaria de saber se ele pode fazer algumas considerações quanto à utilização do método involutivo em terrenos localizados em áreas muito urbanizadas, involutivo vertical. Aproveito para indagar também o tempo que ele levou para a construção de seus indicadores e índices e como ele vê a utilização de índices de institutos especializados como Sinap e PIN. Boa pergunta, Pedro. Obrigado aí pela parabenização. E aqui sobre o método involutivo vertical em áreas muito urbanizadas. Tem 2 caminhos, tá? Você tem uma área muito urbanizada e você tem um terreno muito grande, você vai ter que primeiro parcelar para depois incorporar, né? Essa é a faixa preta da avaliação. Você vai ter que fazer um involutivo de gleba e depois um involutivo vertical. Na realidade, você faz um involutivo vertical para saber quanto que se vende um lote urbanizado e depois você faz um involutivo de gleba, tá? Na prática, eu faço 2 fluxos de caixa nesses casos, né? Então, eu tenho uma área de 100 mil, totalmente urbana, né? Eu faço uma projeção de quadras incorporáveis e faço um fluxo de caixa, uma fração de uma quadra, para saber qual que é o metro quadrado incorporável. Tá? Depois, eu faço o fluxo da gleba, né? Então, é um trabalho mais avançado de avaliação e que você tem que conhecer tanto dos ritos da incorporação imobiliária, que a gente nem abordou tanto aqui nessa palestra, quanto os ritos do parcelamento do solo urbano. Tá? Então, são 2 fluxos de caixa. E daí, para continuar aqui com a sua pergunta, olha, esses parâmetros, esses indicadores, praticamente eles foram construídos durante uma vida de trabalho. Tá? Não foi só nos 2 anos e meio que a gente fez a dissertação que eles foram construídos, eles já estão sendo gestionados dentro de mim desde quando eu comecei a trabalhar com isso, né? Tanto na parte de avaliação, quanto na época que eu trabalhei com análise de novos negócios, que eu sentia falta desses parâmetros, para que a gente pudesse ter noções do que acontece no mercado, né? Então, digo para você que eu venho gestionando isso dentro de mim há uns 15, 20 anos e consegui traduzir isso para um papel durante 2 anos, vai. E sobre os índices Sinap e PIN, eu gosto bastante de usar para incorporação, para os prédios, que eu entendo que são custos bem médios de mercado,
Então, se eu vou fazer algum trabalho especial para um incorporador, que ele vai dar como garantia uma área que ele está construindo, ele fala, mas usa o meu custo. Não, isso você pode chegar num valor especial, não num valor de mercado. Então, eu gosto de usar esse custo SINAP, custo PINE, né? A gente tem pouco custo de urbanização, a gente tem um custo de urbanização publicado pela revista PINE, que é um custo de urbanização que só considera a urbanização do lote mesmo. Então, não considera um custo de clube, né? Então, o custo que eu publiquei na minha dissertação, ele envolve todos esses custos. E também no custo PINE de urbanização, não envolve esses custos externos ao loteamento, tá bom? Só essa recomendação que eu faço. Obrigado, engenheiro Marcos Mansur. Um colega, no qual não aparece somente convidado aqui, ele fez o seguinte questionamento. Engenheiro Marcos Mansur, sua análise comparou os parâmetros de cálculo e resultados do método involutivo com as práticas de loteadores experientes? Pode informar se a aplicação é voltada apenas para estudo geral ou embasa decisões de compra de terrenos dos loteadores? Olha, na realidade, a minha análise, eu coletei 23 informações de loteamentos que já tinham sido comercializados para dentro de loteadoras. Eles estavam em fase de desenvolvimento, alguns já lançados, tá? Ou seja, todas essas métricas que eu estou trazendo para vocês eram métricas projetadas por esses loteadores, né? Então, são métricas que embasam a tomada de decisão desses loteadores. Tá? Em vários casos, os lançamentos já eram os lançamentos realizados. Tá? Então, métrica de lançamento era realizado, métrica de projeção de venda era estimada. Né? Todos os custos eram orçamentos realizados pelas equipes de engenharia dessas construtoras. Então, eram orçamentos bem detalhados. Tá? Se tiver oportunidade, o engenheiro Rony, baixe essa dissertação, que tem todo um capítulo específico sobre como que foram construídos esses indicadores e pode te ajudar melhor. E também, se quiser fazer o curso do IBAP São Paulo do dia 7 ao dia 11 de novembro, te convido. Obrigado, engenheiro Marcos Mansur. Agora, mais um questionamento aqui, agora do nosso colega Emanuel da Silva Oliveira Júnior. Ele questiona, você leva em consideração o custo de oportunidade em relação a outros investimentos? Atualmente compensa um TIR de 15% ao ano, tão próximo à Selic, e investimentos em renda fixa? Boa pergunta, né? Lembrando que essa TIR é uma TIR, né, sem considerar a inflação, tá? Então, é uma TIR que você não está considerando a inflação aí dentro dela, tá bom? O que eu tenho feito, como eu já havia conversado com o Rafael, explanado aqui, eu tenho essa métrica, né, de mercado que eu faço uma pesquisa mesmo. Eu converso com os meus amigos loteadores, construtores, e vejo que esse é um número bem aderente na análise. Esses dias mesmo eu estava conversando com 2 meninos que trabalham com incorporação e perguntei para a incorporação, né? Perguntei para eles quanto que eles estavam usando lá na análise de novos negócios da construtora que eles trabalhavam. Né? Eles estavam falando que de 10% a 15% ao ano, dependendo do empreendimento. Tá? Então, ainda é uma métrica que, sim, óbvio, você está num empreendimento onde você tem um risco maior, né? Você pode fazer uma análise para o WACC, para o CAPM, considerar um risco maior, né? Mas nunca se esqueça do que o mercado está aceitando. Tá? É aquela questão da análise evolutiva e comparativa, né? Será que o valor que eu chego pelo evolutivo é o de mercado? Né? Obrigado, engenheiro Marcos Mansur. Agora uma pergunta do amigo, engenheiro civil da SPU Amazonas, Henrique Tavares. Ele relata e pergunta: em cidades interioranas no Amazonas, é comum nos depararmos com a ausência de empreendimentos de condomínios edilícios horizontais, além de infraestrutura de vias e drenagens incompatíveis com as normas técnicas. Quando não houver amostras compatíveis com o bem avaliando, onde a extrapolação da variável à área for maior que 100% do limite amostral superior, como devemos proceder? Você está falando para comparar gleba com gleba, provavelmente, né? Não lote com lote, mas enfim. Minha recomendação
é que você faça um involutivo mais simplificado. Como assim? Eu estou avaliando uma área de 300 mil, mas eu não tenho um comparativo para ele, também não consigo fazer um involutivo de loteamento. Mas eu tenho uma amostragem, que eu tenho áreas de 100 mil, áreas de 50 mil, né? Eu acho que é mais ou menos essa linha que você está perguntando. O que eu faria? Eu projetaria um parcelamento do solo na modalidade de desmembramento. Então, essa área, vamos supor que o meu limite da minha amostragem é 100 mil, consigo avaliar até 100 mil metros quadrados. Então, eu projeto o desmembramento dessa área de 300 mil em 3 áreas de 100 mil. Obviamente, as 3 têm que ter frente para o viário, né? E daí eu faço um fluxo pequeno de venda. Uma área de 100 mil eu vendo em 6 meses, outra área em 12, outra área em 18, e trago um valor presente. Tá? Eu faço essa análise. Então, eu avalio o imóvel maior que eu consigo avaliar e projeto o parcelamento do solo no sentido de desmembramento, não de loteamento. Tá? Obrigado, engenheiro Marcos Mansur. Acho que nós esgotamos todos os questionamentos apontados aqui no chat da nossa videoconferência. Mais uma vez eu agradeço suas explanações muito elucidativas e irão certamente contribuir com os técnicos da SPU em nível nacional e com os demais colegas e servidores de outros órgãos que compõem também aqui essa semana de avaliações aqui da SPU. Agora eu convido o nosso coordenador geral, José Gustavo Vilaça, para fazer a finalização do nosso evento. Obrigado. Escutam? Sim, Vilaça. Meus amigos, Está um pouco baixo, Vilaça. Estamos nos aproximando agora do início da tarde. Mansur, satisfação plena. Agradecemos demais a tua plenária aqui. O teu painel foi riquíssimo, entendeu? Um tema, como você bem falou, complexo, bastante sofisticado, né? No âmbito da engenharia de avaliação. E você trouxe aí com muita didática, com muita explanação, com muita sequência de informação. Então, acho que enriqueceu demais, enriquece demais a nossa semana. Agradeço muito. Acredito que próximo ano nós estaremos mais próximos, inclusive, né, nessa parceria aí junto com o IBAP também, né, e você sendo uma referência no setor, certamente a SPU terá todo o interesse de contar contigo aí nos próximos passos. Faça uma chamada, tá certo? Faça uma chamada para que amanhã, às 9 horas, começa o painel 4, certo? Ontem e antes de ontem foram às 10 horas. Amanhã começará às 9 da manhã, porque teremos 2 painéis. Painel dedicado sobre a nossa instrução normativa de avaliação, que foi recém-publicada. Então, ela tem uma abrangência, um interesse muito robusto aí para as unidades gestoras do Brasil afora. E, em sequência, tá certo? Às 10 horas, um pouquinho mais, o Exército Brasileiro vai nos ofertar aqui a questão da avaliação de imóveis em patrimônio histórico. Né? Um tema também muito interessante. Então, amanhã, às 9 da manhã, teremos já a abertura da sala com o início do nosso painel 4. E hoje à tarde, como falou inicialmente o Rafael e o Marcolino, a sala que era dedicada, então, internamente para os assuntos aqui da homologação de laudos, tá certo? Verificação de conformidade dos laudos que a gente recepciona, nós decidimos aqui internamente abrir essa sala para quem tiver interesse, né? Porque é uma discussão rica, é uma discussão que a gente pode aqui também agregar. Então, aqueles que se sentirem convidados, interessados, entrem, compartilhem quem de direito, que você acha que possa se interessar pelo tema. Isso aqui é um ambiente nosso, é um ambiente interno e externo para toda a comunidade, né? IBAP, SOB, Exército, unidades gestoras, empresas, quem quiser se interessar com o tema da engenharia de avaliação, possa congregar aqui conosco, para que a gente possa fomentar e induzir cada vez mais. Então, dado esse recado, e aí eu passo também, seguindo essa liturgia, uma palavra final do nosso doutor Marco Mansur, mais uma vez agradecendo, Marcos, pela tua participação, e você vai encerrar hoje aqui com a fala final desse nosso encontro, pelo painel 3 da quarta-feira aqui da terceira semana. Muito obrigado. Obrigado, Vilaça, aí pela oportunidade de estar compartilhando o conhecimento aqui. E reforço o que eu disse no início da minha apresentação, que a gente só muda o mundo mudando a gente.
né? Então, não existe excesso de conhecimento. Conhecimento, a mais é sempre bom, sempre vai fazer a nossa área da engenharia de avaliações e perícias melhor, e só com conhecimento que a gente ganha espaço. Não adianta a gente ficar só brigando institucionalmente, isso aqui, isso ali, é com conhecimento. Então, essa semana de avaliações aqui da SPU, ela está totalmente alinhada a esse meu conceito, e parabenizo todos vocês e coloco o IBAP São Paulo e eu à disposição para estar aprendendo e compartilhando aqui conhecimento. Muito obrigado. Obrigado, gente. Até breve. Até amanhã ou até hoje à tarde. Tudo de bom.